13. Atos capítulo 13, a leitura será do verso 1 ao verso 3, somente 3 versículos. Eu quero falar com vocês hoje o envolvimento na obra missionária, tá bom? Um envolvimento missionário. Diz o texto sagrado o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, em outras traduções é negro, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Amém. Vamos orar. Deus, seja conosco. Fala aos nossos corações. Somos tão limitados, imperfeitos, e precisamos da tua majestade em nossa vida, fazendo com que os nossos corações sejam subjugados à tua palavra. Faz com que a nossa mente esteja atenta ao evangelho do Senhor. Faz com que os nossos corações tenham uma mudança de vida. Que sejamos obedientes ao Senhor. E que haja salvação onde não há salvação ainda. Que o poder do teu Espírito, vindo do céu, abra o coração daqueles que ainda não estão em Jesus Cristo e façam com que eles estejam em Jesus. Fala conosco, exorta-nos e nos anima como povo do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. A missão de Deus no mundo. Mas o que eu quero falar é um envolvimento missionário. Nós precisamos ter um envolvimento missionário, nós como igreja do Senhor. A verdade narrada no livro de Atos é a missão de Deus no mundo. Nós gostamos de falar da missão da igreja. Isso não está errado, mas, na verdade, é a missão de Deus no mundo através da igreja. Se nós observarmos o que Lucas escreve no livro de Atos e no Evangelho, e somos conhecedores de que aqui existem 2 tomos, 2 livros. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas. O segundo livro do próprio Lucas é Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, verso 1 e verso 2, ele começa dizendo: tudo que Jesus começou a fazer é a ensinar, que era buscar os perdidos para salvar, né? Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, portanto, meus irmãos, é a segunda obra de Lucas. É a continuação do que Jesus ensinou e fez. E agora está fazendo por meio do Espírito Santo, através dos seus discípulos, a igreja. E ela atua neste mundo exatamente na força e no poder do Espírito Santo para cumprir a missão de Deus de salvar perdidos. Salvar pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Então, neste segundo livro, ou Atos dos Apóstolos, relata, meus irmãos, para nós, o caminho pelo qual Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, foi conquistando a Europa por meio do seu evangelho glorioso, anunciando a sua morte e sua ressurreição. Trocando aqui em detalhes, em miúdos, tendo ele subido aos céus, Jesus derramou o seu Espírito Santo, capacitou todos nós, comissionou todos nós, para que pudéssemos começar na Judéia e Samaria, e na Grécia, e em todos, até chegar aos confins da terra. O primeiro livro poderíamos chamar o Evangelho, e ele é o Evangelho.
São os Atos de Nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo livro, que é Atos, poderíamos chamá-lo de Atos do Espírito Santo. Fica muito bem esse título. Atos do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, os nomes Espírito, Espírito de poder, Espírito Santo, aparecem somados cerca de 65 vezes no livro de Atos. Isto é, uma média, meus irmãos, de mais ou menos 2,5 vezes em cada um dos capítulos, ou 28 capítulos que temos nesse livro. Apenas em Atos, capítulo 13, nesse texto que lemos, há, meus irmãos, aqui 4 referências ao Espírito Santo. Então poderíamos, e é mais correto, chamar Atos do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, a continuidade da obra de Jesus Cristo através da Igreja do Senhor. Quem lê ou estuda o livro de Atos, ou quem assiste aqui, ou quem assiste não, ou quem lê o livro de Atos, de fato lê, estuda e percebe o ministério contínuo de nosso Senhor Jesus Cristo. O modo de operação dele neste mundo, cumprindo o que ele chamou de grande comissão. Então, os eventos registrados aqui no livro de Atos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mostra um Jesus Cristo vitorioso que subiu ao céu, mas que ele derramou o Espírito Santo para nós compartilharmos o evangelho da salvação a este mundo que está perdido, a este mundo que está caído, até chegarmos aos confins da terra, e já chegou o evangelho. Essencialmente, esta é uma história, meus irmãos, de plantação de igrejas. O livro de Atos é uma história de plantação de igrejas. É um empreendimento, uma mobilização missionária, de evangelismo aqui, pessoal e comunitário, discipulando pessoas e discipulando público, através da pregação da palavra, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo os indivíduos neste livro está Pedro e Paulo. Até o capítulo 12, vocês podem perceber a forma do Espírito Santo agir na vida de Paulo e através de Paulo, de Pedro, melhor dizendo. Do capítulo 13 até o 28, a gente pode perceber Paulo, Barnabé, sendo utilizado pelo Espírito Santo para a proclamação da glória salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, meus irmãos, foi capaz de parar a missão de Deus nesse mundo. Nada. Paganismo, perseguição, política, distorções doutrinárias, conflitos dentro da igreja, separação, divisão, até mesmo Paulo e Barnabé se dividiram. Tudo isto, essas brigas, essas divisões entre irmãos, não conseguiu parar o evangelho, porque o evangelho ninguém, como dizia o cantor, ninguém detém, é obra santa. Ela não para, ela continua, ela avança neste mundo. Uma coisa que iremos aprender é que a igreja que prevalece é a que jamais entra no modo de manutenção, e é isto que eu estou preocupado conosco. Em vez no modo de operação. Nós podemos cair nesse erro em um modo de manutenção. O que eu quero dizer com isso é estarmos muito bem onde estamos. Essa nossa igreja, ela tem sido muito abençoada. A palavra tem sido pregada, os louvores são autênticos. Nós temos unidade, louvado seja Deus por isso. Mas nós não devemos cair no modo de manutenção. Vamos manter isso aqui, esse é o nosso trabalho somente. Sem entrar no modo de operação. De tentar conquistar almas pela obra de nosso Senhor Jesus. Nós precisamos avançar, crescer. Precisamos compartilhar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos trabalhar na manutenção, sim, com muito afinco, mas mais ainda, proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Compartilhar a obra salvadora de Jesus. E essa igreja de Antioquia da Síria, em Atos, nos ensina algumas coisas importantes. A primeira delas, meus irmãos,
é que a evangelização do mundo parte da igreja local. E a possibilidade dessa evangelização é no poder do Espírito Santo do Senhor. E o propósito é transformar vidas que estão perdidas em seus próprios pecados. Então, o envolvimento missionário, ele deve ser produzido aqui, meus irmãos, pela igreja local. No centro do plano de Deus para missões ou para o avanço da missão neste mundo, buscar pecadores que estão perdidos, está o povo de Deus. Todos nós que aqui estamos, adorando a Deus, louvando o Senhor e fazer com que pessoas lá fora venham adorar o nome do Senhor. Testemunhar entre as nações. No Antigo Testamento era Israel, no Novo Testamento é a igreja. Agora preste atenção no texto, no verso 1, como Lucas descreve. Ele fala o seguinte: a igreja de Antioquia. E essa é a Antioquia da Síria. Presta atenção à descrição tão hábil que Lucas faz desse texto. Lucas fala da igreja de Antioquia da Síria. Embora esta frase ela seja muito simples para nós, mas ela carrega riquezas e detalhes em seu retrato e situação da igreja. Primeiro, ele menciona Antioquia. Antioquia era a capital da Síria, que hoje conhecemos como Turquia, e a porta de entrada para o leste da Europa, localizada ela a 24 quilômetros do mar Mediterrâneo. Ela ficava às margens de um rio chamado Orontes. Portanto, era estratégica esta cidade, situada em um importante ponto de conexão de rotas comerciais. Era fácil ir para o Egito, para a Ásia Menor, para a Grécia, para a Itália, para a Mesopotâmia e, posteriormente, para a Armênia e para a Índia. A cidade era chave, era rica, grande cidade, multicultural. Nos arredores estava o templo da deusa chamada Dáfne. Segundo a mitologia grega, Dáfne foi o primeiro amor de Apolo. Portanto, esta cidade era pagã. Ela abrigava um centro deplorável de prostituição e culto pagão. A cidade também promovia corridas de carruagens e esportes competitivos diversos que atraíam, meus irmãos, apostadores de todos os lugares. Em que pesasse o clima, era o seguinte: vamos curtir a vida adoidado. Era esta cidade. Foi em Antioquia da Síria que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi exatamente aqui. Outro ponto que nós aprendemos, e está nítido, contraste com a cidade, é outra imagem que emerge de que Lucas escreve à igreja, numa cidade como essa, deplorável. Aqui estava, meus irmãos, a igreja do Senhor, redimida pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, adorando a Deus em uma cidade que era deplorável. Sobre as luzes ofuscantes dessa cidade, que era tão pervertida, Cristo estava mantendo ali, meus irmãos, a vida, a fé e a moralidade dos cristãos. Deus estava guardando o seu povo em meio a tanta bagunça e prostituição. Esse é o modo do Senhor fazer as coisas acontecerem. Onde nós nunca imaginamos, Deus pode realizar grandes obras. Onde a necessidade é maior, Cristo trabalhará edificando o seu povo, sua igreja, como um exército pronto para avançar no meio das trevas.
ou em meio às trevas. Note uma coisa aqui. Deus estabelece igrejas locais, como esta aqui, como ponto de concentração de tropas unidas para avançar na proclamação do Evangelho. Nós aqui somos uma embaixada de nosso Senhor Jesus Cristo no centro de Caruaru. E somos ministros do Senhor Jesus Cristo. Todos nós. Para anunciar o Evangelho da graça salvadora de Deus ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos pecadores que Jesus é o Salvador. Preste atenção, a forma como Lucas escreve, ele deixa bem claro, meus irmãos, que essa igreja local em Antioquia da Síria, ela estava em Antioquia. Portanto, essa mobilização missionária, esse avanço missionário, o cumprimento da grande comissão de nosso Senhor Jesus Cristo, é levado adiante através de uma igreja local. Eu quero deixar isso bem claro para nós. É através do povo de Deus reunido que a palavra de Deus ela avança. A missão de Deus no mundo. Qual é a missão de Deus no mundo? Buscar e salvar os perdidos. E nós também devemos ter a missão de Deus em nossa vida. Buscar e salvar os perdidos. E como é que nós fazemos isso? Compartilhando o Evangelho, compartilhando a palavra de salvação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta que nós devemos fazer à luz do texto é: como era a igreja de Antioquia da Síria? Como era essa igreja? E eu quero ver alguns pontos com vocês. Essa igreja ela tinha um ministério, ela tinha liderança, ela tinha governo, ela tinha membresia, ela tinha missão, ela tinha missionários. E realmente é o que devemos ter em nossa igreja. Vamos ver primeiro o ministério dessa igreja. O ministério da igreja de Antioquia era centrado no ensino e na aplicação da palavra de Deus. Note o que Lucas descreve no verso 1. Veja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O ministério da igreja era conduzido pelos profetas e pelos mestres da igreja. O que isso significa? Profetas, meus irmãos, geralmente faziam discursos espontâneos relacionados a algo que Deus trazia em sua mente, que revelava para eles, ao orador. Eram insights para que ele pudesse pregar ao coração do povo as necessidades que somente Deus conhecia ao coração do povo. Não eram palavras infalíveis. Portanto, essas profecias, elas deveriam ser testadas e deveriam ser provadas, porque Paulo descreve isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 29, e na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19 e 21. Profecias eram utilizadas para fortalecer, animar e confortar o povo de Deus que estava reunido. 1 Coríntios capítulo 14, também era usado, meus irmãos, de modo evangelístico, para que se revelar os pensamentos e os segredos dos corações daqueles que entravam no lugar. Isso está descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 24 e 25. Assim, porque a profecia edificava os crentes, servia também de ferramenta evangelística. Paulo a encorajava na igreja primitiva, 1 Coríntios 14, verso 39, mas sempre com discernimento, sempre com atenção e provando, porque é isso que ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19 ao 21, ele diz assim: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom, sempre com humildade e fundamento bíblico. 1 Coríntios 14, verso 36 e 38, diz o seguinte: ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue?
Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, seja o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Além de profetas, a igreja de Antioquia tinha mestres, profetas e mestres. Mestres compunham-se de um grupo separado e podem ser tidos eles como pastores, bispos, presbíteros, responsáveis por anunciar a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Desse modo, meus irmãos, profetas provinham alguma direção e aplicação espiritual da parte do Senhor, conforme se exigisse a situação. Os mestres se dedicavam ao ensino contínuo dos textos sagrados para se viver uma vida cristã, meus irmãos. Assim, o ministério da igreja de Antioquia era centrado no ensino e na aplicação das Escrituras. Eu acho e vejo que é o que temos. Palavra do Senhor. Deus tem sido bom conosco. Ministério, mas essa igreja também tinha liderança. A liderança espiritual da igreja de Antioquia não era exercida por um homem só. No caso, o pastor titular apenas. Não era. Mas por uma pluralidade de pastores e presbíteros. Veja aí o verso 1, que diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Assim, a primeira igreja de Antioquia, que era um grande centro urbano, né? Fora de Jerusalém, ela dispunha de uma equipe pastoral. Pelo menos 5 pessoas. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo de Tarso. Parece que alguns profetas viajaram de Jerusalém para Antioquia, isso está registrado no capítulo 11, verso 27. Aquela não era uma igreja de um pastor só, como também não era as outras igrejas do Novo Testamento, se nós fizermos uma leitura. Logo, nós aprendemos que a igreja saudável não é a igreja de um só pastor, mas de uma pluralidade de presbíteros ou pastores que ensinam a palavra de Deus, que aplicam a palavra de Deus no púlpito, no aconselhamento, na visita e no discipulado. Então, essa igreja de Antioquia tinha isso: ministério e liderança. Mas essa igreja também tinha um governo. A igreja de Antioquia da Síria, ela desenvolvia um ministério centrado na palavra, tinha liderança, tinha pastores, mas ela era governada pela congregação que tomava suas decisões. Preste atenção nos verbos que estão no plural, meus irmãos. Verso 2 e 3, preste atenção, veja. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Interessante esse texto. Interessante que quem nos dá a luz aqui de uma igreja congregacional na Síria seja um anglicano, John Stott. Ele comentando sobre esse texto, ele diz assim, veja o argumento dele. Ele argumenta que parece improvável que toda essa atividade estivesse restrita a um grupo de 5 líderes, uma vez que isso implicaria dizer que 3 deles, Simão, Lúcio e Manaém, foram instruídos sobre os outros 2, Barnabé e Saulo. Aí ele continua. É mais provável, portanto, que os membros da igreja como um todo estejam em mente aqui, já que, primeiro, tanto eles quanto os líderes são mencionados juntos em Atos, melhor dizendo, 3 em 1. E segundo,
em ocasião não muito diferente, em que 7 diáconos foram escolhidos. Foi a igreja local como um todo que deliberou. Atos 6, verso 2 a 6. Além disso, aí ele fala, o terceiro ponto, quanto a Paulo e Barnabé, quando retornaram da primeira viagem missionária, que foi essa daqui, descrita aqui, foi à igreja e prestou relatório a esta igreja. Não apenas ao conselho, aos líderes e aos presbíteros, mas à igreja toda. Eu vou ler o capítulo 14, versos 26 e 28, que quando Barnabé e Saulo saem para fazer essa obra missionária e voltam, eles relatam à igreja, à congregação, o que eles estavam fazendo. Eu vou ler para vocês entenderem. Diz assim, por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde havia sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Então achamos em Antioquia da Síria uma igreja congregacional. Então isso não é invenção nossa, nem dos ingleses. É bíblica. Então essa igreja tinha ministério, tinha liderança, tinha governo, mas tinha também membresia. Isso é fato que a liderança reflete, meus irmãos, a membresia da igreja, vice-versa também. A membresia reflete a liderança. No outro caso da igreja de Antioquia da Síria, que nós estamos, perceba a multiculturalidade dessa igreja local. Presta atenção aí no verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Entre os profetas, meus irmãos e mestres da igreja de Antioquia da Síria, estavam Barnabé, que era de Chipre, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo de Tarso. É de impressionar, meus irmãos, a diversidade étnica deste grupo. Se nós prestarmos atenção, composto, primeiro, Barnabé de Chipre, Simeão Negro, que era um africano, Lúcio de Cirene, que era do norte da África, Manaém, possivelmente escravo do pai de Herodes, e Saulo, um nativo de Tarso, em conexão aqui com a Europa. Ou seja, 5 pessoas de 3 continentes distintos. De fato, temos aqui um pentecostalismo. Não estranhe. Como assim, pastor? Como é que nós temos aqui um pentecostalismo? Em Jerusalém, os apóstolos pregaram e as muitas línguas foram compreendidas que eles ali falaram, posto que os ouvintes eram oriundos de muitas nações. Agora, meus irmãos, em Antioquia da Síria, eles falavam todos a mesma língua, dando corpo à multiculturalidade da membresia da igreja. Existia nesta igreja gente de todos os lugares, porque, na verdade, o Pentecostes anuncia isso, que o evangelho precisa ser pregado, anunciado a todas as nações, sem restrição de ninguém, de nenhuma pessoa. A igreja local não tem um público-alvo, nós não temos um público-alvo. O alvo são todas as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Segundo, na nova humanidade, que é a igreja, não existe e não pode existir racismo de qualquer natureza ou outro pecado qualquer contra a pessoa humana. Nós somos o espelho desse mundo atolado em seus pecados e seus dilemas. Nós precisamos ser uma igreja, na verdade, acolhedora, porque Cristo é acolhedor.
Essa igreja tinha ministério, tinha liderança, tinha governo, tinha membresia, mas ela também tinha missão. Essa igreja estava centrada na palavra de Deus e tinha uma atividade. E a atividade principal desta igreja era a adoração a Deus, era o culto público, era esse momento aqui. Esse é o ponto áureo do povo de Deus, o culto público. Devemos ser zelosos quanto a essa prática. E essa igreja era zelosa quanto até mesmo às disciplinas espirituais. Veja o que diz o verso 2, eu vou ler em outra tradução que diz assim: certo dia, enquanto adoravam, essa palavra adoravam vem do grego liturgia, adoravam o Senhor e jejuavam todos. O Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem a obra para ao qual tenho chamado, para a missão de proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse contexto de adoração ele é crucial porque a dimensão última da missão da igreja é a adoração. Nós chamamos o povo para adorar. Vocês se lembram o que Moisés falou ao rei do Egito, o que Deus mandou ele falar? Eu quero que esse povo saia dessa escravidão para me adorar. Então nós chamamos o povo lá fora para esse momento, a adoração. É por este motivo. Esse momento é o momento mais sublime que um ser humano possa ter. É esse culto no dia do Senhor. É essa adoração. E nós chamamos o povo lá fora exatamente para adorar a Deus onde eles não adoram o Senhor. Esse é o contexto crucial de adoração, fundamentado na glória de Deus. Essa é a mobilização do povo de Deus. É o desejo do povo de Deus de compartilhar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ser uma igreja operante, ativa. John Piper, ele escreveu o seguinte: portanto, a adoração é o alvo e o combustível das missões. As missões existem porque a adoração existe. As missões são nossa maneira de dizer: a alegria de conhecer a Cristo não é um privilégio privado, tribal, nacional ou étnico. É para todos. E é por isso que nós vamos e fazemos missões, porque provamos a alegria de adorar a Jesus Cristo e queremos que todas as famílias da terra sejam incluídas nesta adoração. Aí ele cita Salmo 22, verso 27, que diz: toda a terra conhecerá o Senhor e voltará para ele, diante dele se prostrarão todas as famílias e as nações. A missão da igreja saudável é a adoração que todos os povos e pessoas prestam ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que a igreja local busca e salva perdidos. Por isso que nós devemos evangelizar, discipular, fazer missões urbanas, fazer missões transculturais. A glória de Deus é a nossa missão. Tinha ministério essa igreja, ela tinha liderança, tinha governo, tinha missão, tinha missionários também. Ainda sobre a igreja que se envolvia com missões, esta igreja aqui, note, meus irmãos, a altíssima qualidade dos missionários que existiam aqui nesta igreja. Preste atenção aí no verso 2 e verso 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Depois deles terem jejuado, e o Espírito Santo ter indicado Barnabé e Saulo, eles voltaram a jejuar e impôs sobre eles as mãos. Vocês perceberam? Vocês perceberam também que os melhores frutos da igreja foram enviados para a missão? Barnabé e Saulo. Quem não queria ter Paulo como pastor? Se Paulo chegasse e começasse a sentar aí, eu queria ouvi-lo, como todos nós queremos ouvir. Fica conosco, Paulo, não sai não. Mas só que essa igreja pensava diferente.
enviou Saulo, enviou Barnabé, enviou estes homens que eram cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, cheios de entendimento bíblico, capacitados para que o evangelho fosse espalhado. Então existiam missionários. Que Deus levante missionários aqui. Devemos orar para isso, porque o Senhor Jesus Cristo pede, manda que nós oremos para que seja levantado obreiros, homens capazes para compartilhar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que está nas Sagradas Escrituras. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que o envolvimento missionário só é possibilitado, meus irmãos, pelo Espírito Santo do Senhor. Estratégias são importantes para uma igreja, mas ainda mais importante é o Espírito Santo de Deus. É a atuação de Deus na vida da igreja. O que nós estamos dizendo é que o envolvimento missionário é um movimento possibilitado pelo Espírito Santo. Somente o Espírito pode fazer uma obra em nossa vida para compartilharmos a glória salvadora de Jesus. Vou ler mais uma vez, verso 2 e verso 3. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Note o estado da igreja. Lutando para se manter viva. Que também é nossa luta. Para nos mantermos vivos. Em face, esta igreja estava de tantas perseguições, com baixas entre o seu povo significativas. Quem? Tiago, o apóstolo, foi morto ao fio da espada. Pedro havia sido preso. Se a igreja não estivesse orando por Pedro, e o anjo de Deus não tivesse entrado na cela e libertado Pedro, Pedro estaria morto. Então essa igreja passava por esse dilema, essa luta. Nós temos outras lutas, não temos esta, mas nunca deixamos de lutar. Ora, meus irmãos, qual deveria ser o próximo passo da igreja de Antioquia da Síria? Quem eles deveriam enviar, uma vez que mataram Tiago, uma vez que prenderam Pedro? Aonde eles deveriam enviar? Deveriam enviar quem? De onde viriam os recursos para enviar esses missionários? Nenhum deles sabia. Nenhum deles. E o que foi que eles fizeram? Buscaram Deus em oração. É o que nós precisamos. Orar mais. Suplicar mais. A boa mão do Senhor. Jejuar diante do Senhor e dizer: Senhor, avança teu evangelho através das nossas vidas. Faz com que Cristo seja conhecido. Então, diante disso, o Espírito Santo apontou os que deveriam ser separados e enviados para esta missão até os confins da terra. O Espírito Santo também foi quem os capacitou, consolou por meio de tantas tormentas que existiam, mas eles foram consolados pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja entra no modo de manutenção. Espero que a gente não entre nesse modo, mas devemos entrar no envolvimento missionário, em uma mobilização, em um desejo de fazer as pessoas conhecerem a pessoa de Jesus. Sem o Espírito Santo, a igreja não consegue discernir, nem tampouco dar seus próximos passos no cumprimento da grande comissão. Terceiro e último ponto, é aqui que nós iremos encerrar. O envolvimento missionário é um envolvimento que projeta a gente transformar o mundo. Porque esse mundo vai ser transformado. Mas começa por nós. A última observação nesse texto é que o envolvimento missionário é um movimento, meus irmãos, projetado para a glória de Deus e transformação do mundo. Mas como? Com o evangelho da glória e da graça de Deus espalhada sobre a terra. Salvando pecadores, transformando pessoas. Pessoas más como nós.
Sem Cristo, nós somos o pior dos piores. Pecadores. Infames. Continuamos, sim, mas fomos transformados. Quantas pessoas estão aí fora que precisam desta transformação? Muitas pessoas. Porque esta transformação de vidas não é a política que promove, mas é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o poder de Cristo, morto e ressuscitado dentre os mortos. Sem ele, nada podemos fazer. A igreja de Antioquia da Síria tinha brancos, tinha negros, tinha escravos, tinha livres, tinha cultos e não tão estudados, todos juntos, adorando a Deus, convivendo no mesmo corpo, na mesma igreja local. Não havia aqui um racismo estrutural como nós temos hoje. Não existia aqui preferência pessoal, egoísmo, intolerância, que destruísse o amor e a harmonia desse povo de Deus para proclamar as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que existia problemas nessa igreja. Eu não estou dizendo que nessa igreja não existia problemas. Existia. Como todas. Ao longo da história. Porém, meus irmãos, eles estavam empenhados em fazer com que o evangelho da salvação de Jesus Cristo espalhasse. Somente a igreja de Cristo será capaz de curar, de transformar o mundo. Somente o evangelho de Jesus Cristo é poderoso o bastante para transformar pecadores e inseri-los no corpo dele mesmo, de Jesus, e fazer com que eles e nós adoremos juntos. Para a glória do seu santo nome. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Que o Senhor seja glorificado e exaltado. Que a gente compartilhe o evangelho de Jesus Cristo. Alguém jovem chegou um dia para um pastor experiente e disse: pastor, eu quero entrar no seminário, quero ser um missionário. Na verdade, eu quero ter um campo missionário. O pastor ouviu ele dizendo tudo isso e perguntou: você está na faculdade? Ele disse: estou. Tem quantos alunos juntamente com você? Ele disse: 40 alunos. Ele disse: é ali seu campo missionário. Nosso campo missionário é em nossa família, com os vizinhos, com amigos, com nossos parentes, nossos familiares. Porém, há pessoas que Deus chama para longe. Mas como ele ainda não chamou vocês para longe, porque eu estou vendo vocês domingo a domingo aqui, então pregue nesta cidade que Deus colocou a gente. Que Deus seja louvado. Vamos orar. Deus, em nome de Cristo, o Senhor seja glorificado. Pai de nosso Senhor Jesus, nós oramos, suplicando ao Senhor que venha até nós, através de tua palavra, e nos transforme. Que sejamos uma igreja, Senhor, missionária. Que a gente compartilhe o evangelho da salvação do Senhor com os nossos amigos, parentes, família. Que o Senhor derrame sua graça sobre nós, nos venha encher do teu Espírito Santo, dando a nós um desejo intenso de orarmos, de suplicarmos ao Senhor os teus benefícios, para vermos a tua ação no meio de nós. Age no meio do teu povo, age nesta igreja local. Nós estamos partindo para 126 anos. Essa igreja já abençoou muitas regiões, ou esta nossa região. Esta igreja abençoou muitos missionários, muitas pessoas foram abençoadas com a tua palavra através desta igreja. Não nos deixa, Senhor, ficarmos no modo manutenção, mas opera em nossos corações para compartilharmos o evangelho da salvação do Senhor. Faz com que sejamos cheios do teu Espírito, que o nome do Senhor seja honrado no meio do teu povo. Oramos, Senhor Deus, de maneira intencional agora, pelo nosso pastor, pela irmã Kelly, por Daniel, por seu filho, que o Senhor tenha misericórdia deles.
Dê saúde, Senhor. Dê graça. Que eles possam voltar para casa protegidos por Ti e que eles tenham sabedoria, Senhor. Sabedoria para criar os seus filhos, porque o Senhor tem dado a eles. Que o Senhor venha enchê-los do Teu Espírito Santo. Que essa semana o Senhor nos encha da Tua graça para compartilharmos esse amor de Jesus. Obrigado pelo nosso irmão Oswaldo e família estar juntamente conosco novamente. Pela proteção que tem dado ao seu filho Miqueias, pela sua restauração, que o Senhor continue restaurando ele no poder da tua graça. Obrigado por esta família que está no meio de nós. Obrigado por todos aqueles que têm nos visitado, que o Senhor faça com que voltem para os seus lares cheios da tua palavra. Obrigado por esta igreja, Senhor, esta igreja local que tem abençoado muitos, mas isso é porque o Senhor tem feito isso. A bênção vem do Senhor e para a glória do Senhor. Abençoa as nossas famílias, dar-nos humildade, quebranta, Senhor Deus, a ira, quebranta, Senhor Deus, o orgulho, a altivez. Abençoa os filhos que estão distantes do teu evangelho, que possam assim voltar à casa do Senhor e serem abençoados com a tua palavra, edificados, salvos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que esta nossa cidade, Senhor, conheça o teu evangelho. Apesar de tantas igrejas evangélicas existentes aqui, nós precisamos de um evangelho genuíno, que aponte para Cristo, e não coloque o homem no centro do culto, mas que o Senhor seja o centro da nossa adoração. Faz com que os pastores voltem-se à palavra do Senhor. Que o Senhor não nos deixe sair da palavra. Esse púlpito esteja sempre às Escrituras, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos enche da tua graça, abençoa os adolescentes desta igreja, os jovens desta igreja. Abençoa, Senhor, grandemente com teu livramento. Abençoa as crianças que cresçam no Evangelho de Jesus, amando Jesus Cristo. Que os seus pais sejam cheios do teu Espírito Santo, para ensinar através da palavra e do exemplo, Senhor. Ó Deus, como carecemos do Senhor, como precisamos de Ti. Abençoa os governantes de nossa nação, dar-nos direção, abençoa a economia desta nação, Senhor. Livra-nos dos homens corruptos nos municípios, porque as eleições estão chegando. E que o Senhor nos ajude com homens corretos, que buscam, Senhor Deus, a verdade e ajudar o povo. Seja com as nossas vidas e nos abençoa. Assim oramos também por aqueles que estão enfermos nos hospitais. Que o Senhor venha curá-los, livrá-los da enfermidade, levantá-los do leito para poderem engrandecer o teu nome. Os nossos irmãos, principalmente, que estão nos hospitais, Senhor, abençoa. Abençoa nossos irmãos que estão viajando, que o Senhor os traga debaixo da tua paz. Cura os teus servos que também estão enfermos, que o Senhor traga restauração na vida deles. Assim oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.